põe adoçante, põe açúcar, negócio. Aí eu tomo assim. Mas a história do ministério, você fica olhando pra trás assim, rapaz? Mano, É muito... tá gravando, tá? Fica à vontade. Sim, senhor. Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui, né, com mais um episódio do podcast para engrandecer o nome de Deus. E estamos aqui também para louvar o Senhor com a presença do nosso pastor Paulo Alcântara. E cada dia vai ser um nome diferente. Já falei para ele que quando nós estamos na Seada é Paulo Alcântara. Quando estamos em Volta Redonda é Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Então, às vezes, eu vai mudando aí. Mas é Paulo Sérgio. É Paulo Sérgio Alcântara. Paulo Sérgio Paulo Alcântara. Sérgio, Serginho. Serginho, mais é Serginho, né? Mas eu até estranhei ele, Paulo Alcântara. Quem é Paulo Alcântara? Aí vou entender. Estamos aqui com o nosso pastor Paulo Alcântara e também hoje o nosso convidado, pastor Pedro Gonçalves da Luz, que é o pastor presidente da Catedral do Retiro. Né? Quero agradecer a presença do senhor. Obrigado. Que Deus abençoe. Eu disse ao pastor Sérgio, né, que também gostaríamos de trazer o senhor aqui, assim como nós trouxemos o pastor Pedro, o pastor Zé Luiz, e não seria diferente com a pessoa do senhor. Amém. Pela Obrigado. história e legado. Para começar, antes de entrarmos no senhor, que o senhor tem história, nosso pastor Paulo Sérgio, tecer suas palavras. Evangelista Maxwell, boa tarde, a paz do Senhor. Pastor Pedro, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Rapaz, eu estou assim, muito honrado, porque eu estou do lado de um homem de Deus, estou do lado do pastor da Catedral das Assembleias de Deus do Retiro. E por quê? Porque é um amigo pessoal, particular meu. Além de pastor, colega ministerial, companheiro ministerial nessa luta, na pregação do Evangelho, mas é um amigo particular, um amigo pessoal de algumas viagens, né? Temos certeza. Algumas histórias desse Brasil afora aí, e eu sinto muito honrado. E quando o evangelista Maxwell falou comigo, eu falei, não, pastor Pedro da Luz, vai ser uma honra tê-lo aqui. Amém. Boa tarde, Pai do Senhor, pastor Sérgio de Alcântara e o evangelista Maxwell, né? Amém. A honra é minha, eu fico feliz, agradeço já em Deus desde já pelo convite, né? E é um prazer estar aqui junto com vocês, né? Para contar um pouquinho da minha história, né? Graças a Deus, o pastor Sérgio acabou de dizer, né? Nós somos amigos de muitos anos e temos uma trajetória, viajamos juntos. Eu lembro quando a gente fizemos uma viagem lá no Espírito Santo uma vez, estava lá o Roberto Carlos de Oliveira, né? Cantor, um grande cantor evangélico e compositor, né? Que esse faz a maioria dos hinos da Lauriette, ele que faz, né? E também tinha um outro gigante, Adilson Gigante. Adilson Gigante. Que já dorme do Senhor, né? O Senhor levou ele bem cedo, né? Eu lembro dessas viagens e mais outras viagens que a gente fez, né? Também, sim. Em convenção também, junto com você, o seu pai, também algumas vezes com ele, né? E a nossa trajetória são 75 anos, né, de idade e 52 anos de ministério entre diácono, presbítero e pastor. Temos mais ou menos 52, 53 anos. Então, o que o senhor tem de ministério, eu ainda não tenho de idade. Não tem de idade, Brincadeira, né? Brincadeira. Mas é uma honra realmente estar do lado desse pastor, desse amigo. O pastor Pedro, hoje como presidente da Catedral do Retiro, né? A gente até estávamos falando aqui. Eu já falei, né, ao nosso pastor Sérgio, pastor Pedro de Alcântara, que congreguei durante muitos anos na Rua PG. Vale Verde, sim, lembro. Então, para mim é uma honra muito grande, né? Já participamos ali de vários congressos, o Maderte, né? FADEST, né? Isso. Agora, semana agora terminou, segunda-feira terminou o congresso da UFADEST. Isso, eu vi pela internet. Parece que é 31 anos já. Eu vi pela internet. Então, assim, no Vale Verde a gente lideramos uma cidade e vemos, nos primeiros, né? Até falamos aqui com o pastor Pedro, que eu entrei numa fase
né? Os irmãos não precisam de falar se não quiser. Eu entrei numa fase quando, antes de eu ir para a RPG, nós fomos para a igreja Assembleia de Deus Nova Esperança, que era presidida pelo pastor Albino. Sim, Albino, um amigão nosso, gente Albino. boa. Uhum. E na época, a gente tinha um impasse muito grande, né? De aquele que não pode ir lá, não pode vir cá. E a gente tinha isso. Eu vivi isso ali com o tempo. Tinha muito, não sabe? Entendia, mas a gente era obediente. Graças a Deus que hoje acabou isso. Derrubou, né? Graças a Deus. Mas tinha assim, eu lembro, até como vocês lembram também. E isso, assim, a gente ficava triste porque a gente até falou alguns tempos aqui, pastor Pedro, que antigamente nós vivíamos assim. Vai ter o congresso da UFADERT. As cartas eram enviadas às igrejas e as igrejas participavam. Com certeza. Com um comum em comunhão, né? E não sei se foi por causa daquele momento, daquele movimento que foi esfriando. Provavelmente. Mas foi deixando-se. Essa é a questão do apoio. Saímos de lá, fomos para a PG e graças a Deus, Deus abençoou o nosso ministério. E estamos hoje congregando com o pastor Paulo Sérgio. Tem nos aturado durante esse tempo todo. Tá com ele lá, gente boa. Tem nos aturado durante esse tempo todo. Mas eu digo sempre para ele que o que eu sou no ministério, tanto hoje aprendo com ele, mas aprendi lá atrás, os tempos que eu fui Catedral do Retiro. Né? Então, louvo a Deus, né, pela trajetória que eu tive e saber do Senhor, né, já pelos seus anos de ministério, né, 50 e poucos anos, o Senhor atravessou toda essa trajetória. O Senhor vivenciou tudo isso que nós citamos aqui. E teve a sucessão assim que o nosso pastor Jorge saiu. Sim, ele teve problema de saúde, né? Aí foi onde que ele saiu para jubilou, né? Sim. Tá fazendo tratamento até hoje. Tá bem, graças a Deus, mas ele saiu por problema de saúde, né? Aí já estava novo ainda, tinha 68, né? Parece, quando ele saiu. Mas dá problema de saúde. Aí, no caso, o senhor assumiu a presidência. Sim. Eu digo, né, já falei aos outros pastores presidentes que passaram aqui, que não é uma responsabilidade muito, muito simples. Não. De ser pastor presidente. Né? Eu ainda brigo com o meu pastor querer pastor presidente e coordenador, então ele é duplo. Então ele é duplo. Eu já fui também presidente do conselho aqui, né? E ele você foi, faz parte da diretoria do conselho, né? Eu sou, um pouquinho diferente, reúne, é dividido por regiões, né? Sim. Baixada 1, Baixada 2, Baixada 3, Capital, Niterói, São Gonçalo, Lagos. E no caso nosso aqui, a Sul e Oeste Fluminense. Todas as igrejas vinculadas à SEABER, né? Então tem a coordenadoria. Antes de ir qualquer assunto ou qualquer situação para a mesa, passa pelo coordenador. É o coordenador que vai encaminhar ou resolver por aqui. A mesma coisa nossa, da Confraderja é a mesma Só coisa. Só muda a nomenclatura. Lá é conselho, aqui é coordenadoria. Coordenador aqui é conselho do Médio Paraíba. Hoje é o pastor Felipe. Felipe Bene, sei lá. Eu não tinha esse nome dele. É o nome meio Felipe é fácil, mas Bene, porque às vezes você fala Bene, outros falam Bené. Né? Eu falo Benihim. Quase Benihim. Mas nesse tempo de presidência que o senhor assumiu, houve aquela dificuldade inicial até os dias de hoje. Qual foi o impacto maior do senhor, assim, ministerial? O impacto maior quer dizer, até porque na época, né, que o pastor Jorge me falou, ele ficou 17 anos, né? E eu já tenho 17 anos. Eu falei com ele que eu ia apanhar ele, né? Já apanhei. Falta passar agora, né? Se eu fizer 18, eu passei. Eu falei, quando ele fez 17, saiu. É aquela trajetória que a gente via, acompanhava, né? Deus do tempo do pastor Luiz Albertassi, do pastor Divino, que eu fui vice-presidente da Remidos, né? E a ideia, na época, de unir com o pastor Jorge, pastor Luiz Albertassi, na época, né? Foi minha porque eu fui vice do pastor Divino na Remidos. O Divino saiu, eu fiquei na vice-presidência por um tempo lá. Aí veio a ideia de passar e unir com o pastor
Luiz, que eu sempre fui criado na Assembleia de Deus, né? Me batizei com 16 anos na Assembleia de Deus, no Espírito Santo. Então, e o pastor Luiz foi lá, o pastor Luiz era de lá. O pastor que me batizou foi o pastor Luiz que impulsou ele lá, da pastora Odonia Peclaste, né? Filho do saudoso pastor Camilo Peclaste, né? E então o pastor Luiz foi que impulsou ele lá em Alegre, né? E eu era de uma congregação, fui batizado lá. Então, quando viemos para cá, eu não conhecia eles lá, vim conhecer aqui, né? Mas aí entramos em contato aí, vim na igreja dele, que eu sempre, mas a minha esposa, a gente cantava, né? O pastor Sérgio sabe disso, você também sabe. Sim. E a gente gravou alguns LP, 3 LP e um CD, né? E então foi a ideia de unir com o pastor Luiz Albertassi no retiro, né? Então aquela surpresa que você não esperava de ser o presidente ali. Mas o pastor Jorge, Deus falou com ele, né? E falava com ele e falava comigo, né? Ele tinha sonho e eu também tinha, minha esposa também tinha. Aí ele falava, aí ele falava, eu tive um sonho assim, assim, assim. Aí eu já sabia, eu também tinha talvez o mesmo sonho. Na confirmação. Então era assim. Então quando eu assumi, foi assim, um pouco para todo mundo, né? É difícil, só mesmo sendo chamada, não consegue não. É o que eu disse nos passados, né, pastor Sérgio? Abrir e colocar uma placa é fácil. O difícil é sustentar. Segurar, né? Segurar. O meu pai, o pastor Pedro de Alcântara, sempre diz, por onde ele passa, ele fala do pastor Pedro da Luz. Ele fala, trabalhou comigo, nós trabalhamos junto e ele era um companheiro fiel e por isso Deus o colocou aonde ele está. É merecido o local aonde ele está. Se Deus chamou, porque Deus conhecia o caráter, sabia quem era. E o pastor Pedro, foi a palavra que ele me falou assim que eu assumi numa terça-feira. Me parece que eu encontrei com ele na quarta-feira, no outro dia. Ele quase chorou conversando comigo, encontrei com ele aqui não sei, parece no Retiro ali, aqui no Retiro. E ele falou essas mesmas palavras comigo. Daí eu trabalhei muito tempo com ele, né? A gente ia em confissão, e ele foi dirigente do Açude, né? Na congregação do Açude. E a gente viajava muito, a gente foi na convenção algumas convenções juntas, em Vitória, tivemos alguma convenção em 85, 83, por aí, parece. E a gente sempre conversava sobre o ministério, né? Então eu aprendi muito assim com o pastor Pedro de Alcântara, o pastor Jorge, o pastor Luiz, porque eles conversavam comigo o que é uma igreja, né? Como que é uma convenção. E eu toda a vida eu era presbítero, mas sempre acompanhei essa convenção. E vou até hoje. Eu fui na última agora, desse ano, foi em São Paulo, né? No Belenzinho, na igreja da sede lá, onde está o pastor Zé Huerto. Eu sempre fui. A primeira que eu fui, eu tinha 33 anos de idade, né? Estou com 75. A primeira eu era presbítero, eu sempre quis ir. Fui com o pastor Luiz, foi em Anápolis, né? Eu, o pastor Orlando, o Alves Pereira e o pastor Tãozinho, que era muito amigo do pastor Luiz, né? Aí estivemos em Anápolis, foi a primeira que eu fui, 1983. Tempo, hein? Tempo. Você não era nascido, não era? Nem nascido. Nem nascido. Eu lembro o dia que vocês estavam saindo para viajar, para essa convenção. Eu lembro que eu passei com o pai por lá, na rua do pastor Luiz ali, e vocês estavam se preparando. E o pai naquela época trabalhava na CSN. E não podia, mas eu me lembro que eu passei com ele por lá e vocês estavam se preparando para essa viagem. Com o pastor Tãozinho, né? O pastor Sebastião Ferreira Pinto. Isso, chamava de Tãozinho. E na próxima ele foi, porque essa foi a de 1983, em Anápolis, na igreja do pastor. Me esqueci agora qual o nome. É um nome bem conhecido lá em Anápolis. Anápolis é a Bahia, né? Anápolis. Aí o seu pai, vocês passaram lá. Na outra convenção, que foi em 85, já foi em Vitória, na igreja do pastor Edmundo. Aí seu pai já foi, nós fomos com ele. Foi até numa Brasília que ele tinha. A Brasília nem existe mais hoje. ele fala essa história da Brasília. Da Brasília. É amarela. E era amarela, acho que era amarela. E hoje duvidamos de uma Brasília e pegar uma estrada dessa. Nossa, pois é. E foi bem. A Brasília era dele, do pastor Pedro. Mas o pastor Pedro, ele tem uma trajetória ministerial como pastor, mas ele também rodou o Brasil louvando a Deus. Tinha uma dupla com a sua esposa e hinos
lindos, inspirados, né, pastor? A gente viajou uns 20 anos, mais ou menos, só cantando, né? Várias partes do Brasil, né? A gente foi Paraná, Minas Gerais, uma boa parte de Minas, Bahia, algumas partes do Brasil, né? A gente viajou bastante. Espírito Santo, Camboriú, Santa Catarina. Na época do saudoso pastor Cizino. Isso, a gente ia muito, cantava quase todos os congressos lá, quando o Cizino era vivo, né? Quase todos os congressos a gente cantava. Agora não, agora mudou muito. Tentei pegar a parte do Cizino vivo, mas eu cheguei lá e o senhor já tinha recolhido. Né? Eu fui em 2017. Eu fui em 1992, é a primeira que eu fui, né? Eu tava com um ano de E o senhor ainda canta com a missionária Leni? Muito difícil agora, porque o cantor, por exemplo, ele tem que ensaiar, né? E a gente não tem tempo mais, na presidência da igreja, não tem tempo mais para ensaiar, não. A gente é muita coisa, né? Ela toma conta da UFADEST, né? FADEST, e eu sou o presidente. Então, a gente não tem tempo para ensaiar. O tempo que a gente tem de chegar em casa, descansar um pouquinho, né? Eu vou chegar em casa hoje, mais ou menos às 5 horas, aí já vou pro culto de quinta-feira, né? E nós vamos para Rio Claro. Tem gente que dá pergunta pra gente para assim. Rio Claro hoje ainda. Para Rio Claro ainda. Tem gente que dá pergunta, você ainda vai no culto de quinta-feira? Eu vou. Ou de quinta, ou de terça, ou de todo dia. Ontem eu tive uma congregação, tive ontem no açude, a gente vai sempre na quarta, então a gente não tem tempo, é todo dia. Um dia é a sede, outro dia nas congregações, mas é difícil tirar um dia assim para hoje eu vou ver o jornal, pelo menos, e vou descansar, ficar em casa. É muito difícil. Eu fui na AGO, da SEAD agora, recentemente, em Santo Antônio de Pádua. E eu não quis almoçar na AGO, não. Né? Saímos e logo na saída de Santo Antônio de Pádua tem um restaurante. Aí nós paramos lá e eu disse assim pro pai: almoçou aqui eu, minha esposa, pastor Pedro e a missionária Leni, nós almoçamos aqui, vindo do Espírito Santo, vindo de Iuna. Falei, nós almoçamos aqui nesse restaurante há alguns anos atrás. Né? Isso, lembranças boas. Nessa última GO. Isso, foi em Santo Antônio de Pádua. E aí, na volta, uma fila lá na convenção estava grande, eu falei, e a fome estava. Sempre, né? Aí eu falei, não, vamos almoçar fora. E fomos para o restaurante. E foi justamente aonde nós paramos para almoçar quando nós íamos de Iuna. Trabalho bom aquele de Iuna, né? Muito bom, né? Muito bom. Ela continua ainda, todo mês de agosto, aquela festa lá. Aquela festança. Para as cidades. Cidade pequena, né? Deve ter o quê? Uns 70 mil habitantes, mais ou menos. Espírito Santo. Sul do estado do Espírito Santo. Espírito Santo. Muito eu nunca pisei, não, mas. Não. Isso que é bom. Terra boa. Eu costumo dizer que é os 2 melhores estados. É o estado do Rio e o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que eu sou de lá, né? E o Rio, porque eu não posso falar do estado do Rio, porque é o estado que eu onde eu moro. Né? Não, os carioca vão me falar, então vai para lá. Mas os 2 estados melhor que tem. Hoje o senhor na presidência, o senhor hoje tem quantas igrejas? Hoje são 15, né? Mais uma sede, né? Tem mais 14 congregações, mais a sede, são 15. Tudo no estado do Rio? Não, todo o estado do Rio. É Barra Mansa, da cidade fora, é Barra Mansa, Pinheiral e Ciropédica. As outras são todas aqui, Volta Redonda. Ciropédica. A sede é Pinheiral, né? A outra sede é Pinheiral? Não, só tem uma sede, é só essa aqui. As outras são tudo filiais, tudo é congregação. Nesse último congresso, né, que o senhor falou da UFADEST, também teve o da UMADEST, né? Antes teve da UMADEST. Da UMADEST, depois do UFADEST, né? Agora essa semana tem das crianças e adolescentes, né? E aí pronto, aí encerra esse ano. Gostar de festa é crente. Né? Os judeus gostavam de festa, né? Eu sou um pouco parecido. Os judeus gostavam de festa. E uma das coisas também que o senhor não deixa, não sei se é do senhor ou se é da igreja, deixa passar despercebido é o aniversário do senhor. É mais a igreja, né? Não deixa, não. Todo aniversário a gente tem. Comemora a data de aniversário, data de casamento e a data da posse também, que é 23 de setembro. Todo 23 de setembro. Eu lembro que era todas essas datas comemorativas tinha. São comemorativas. Então, aí não deixa passar, a gente tem que aceitar, né? Vamos festejar, vamos agradecer a Deus, né? É bom.
Festa e crente, acho que é a melhor coisa que existe. Festa de crente. É uma combinação perfeita. Com certeza. Você junta o útil ao agradável, né? O senhor, igual o pastor Paulo falou, que o senhor já não canta, também não dá. Não é nem ensaiar, porque para cantar a gente tem que ensaiar. Por menos que você já gravou, né? Tem que a gente gravou, que a gente só cantou no dia que gravou, nunca mais cantou. Cada LP, no caso, era 12, né? Aí, ou 10, né? Aí dessas 10 músicas, a gente tira umas 2 e canta, né? Umas 3 daquele LP na época, né? E as outras a gente lá uma vez canta, e outras que a gente nem nunca mais cantou, né? Só gravou e não canta mais. Nem nos congressos dá pra dar Não dá, e que não dá mesmo, porque a congresso tem gente boa, né? Se você cantar sem ensaiar, vai Tem pagar uma mico. técnica ali, né? Você vai pagar mico. Nos congressos tem Marcos Vinícius. Tem o Marcos Vinícius. Ele cantou lá, ó. Ele cantou, o Marcos Vinícius cantou lá, ó. Tem uns caras bons assim, né? Jovem, com a nova roupagem, né? Hoje, por exemplo, mudou muito, né? E hoje é outra coisa, né? Tem umas técnicas É diferente, o Marcos que a Vinícius gente cantou não lá. tinha no passado, né? Com certeza. Mas na visão do senhor como presidente, assim como eu perguntei para os outros, perguntar para o senhor, qual é a maior dificuldade hoje na liderança como pastor presidente? Rapaz, é tanta, né? Por exemplo, do que mudou da época por exemplo, que eu assumi a igreja, né? E hoje é uma onda muito forte, né? Assim, as coisas que mudou é muito difícil. A igreja, uma vez eu converso com o pastor Jorge, que é o pastor que me passou a igreja, né? Aí ele mesmo vê que não é igual era antes, né? Era muito mais fácil há 17 anos atrás, 20 anos para trás, do que hoje. Sim. As coisas mudaram, assim, até, talvez nem sei se eu poderia falar, mas tantas coisas que existem, né? Sim. Hoje, a modernidade, assim, as pessoas, por exemplo, você vai pregar na praça, por exemplo, vou dar só um exemplo, você vai pregar na praça, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu quero pregar aqui dentro é fácil. Tem gente que fala, né? Sim. Pregar aqui dentro da igreja, dentro de 4 paredes, é fácil. Quero ver pregar lá fora. É o contrário. Lá fora é muito fácil. Lá fora ninguém conhece Bíblia. Agora você está dentro da igreja. Hoje não, hoje todo mundo tem teologia, a maioria das pessoas conhece, né? Você fala, no tempo é assim, eu preciso por exemplo, de arrecadação para poder manter a igreja. Não, isso aí é coisa do Velho Testamento, não vou falar aqui o que era. Isso é coisa do Velho Testamento. E como é que você vai manter a igreja se você não tem recurso financeiro? Então mudou muito. Assim, por exemplo, é uma onda que, por exemplo, as pessoas querem implantar a vez na igreja de dizer, não, eu não preciso, mas como é que você vai pagar a luz? Como é que você vai pagar a água? Como é que você vai pagar o contador? Como é que você vai pagar as despesas da igreja? Então você tem que ter. Então hoje mudou muito, porque antigamente você vai pregar, o exemplo que eu dei, você prega ali, tinha um irmão que pregava ali subindo a Vila Brasília, todo dia ele tinha um horário para pregar ali, você lembra dele, tinha o relojoeiro que tinha ali. Irmão Manuel, o nome dele. Então, o Tononé também fazia isso. Então, é diferente, você pregou na praça, uns passam direto, outros você dá sempre tem alguém pregando, tem alguém dando folheto, né? Sim. Vai na igreja tal. Uns pegam e jogam o folheto fora, outros param para ouvir, mas a maioria dali não sabe o que é, nem sabe, nunca leu Bíblia. O que você falar ali, eles engolem. Agora, na igreja, não. Na igreja tem gente. Então, na igreja é difícil. Na rua, não. Na rua é fácil. Mas mesmo assim, o pastor está falando, hoje, para você fazer um trabalho na rua, até a legislação é diferente. É diferente. Antes a gente chegava montava o som, montava e aonde a gente fazia. Hoje até a legislação, se houver uma denúncia ali, a coisa já fica um pouquinho complicada, já vão querer saber se tem licença para fazer aquele trabalho. Então o pastor está falando é uma verdade. A igreja mudou muito. E eu sofro com isso, porque você sabe disso. Meu pai é das antigas, e ele chega, senta, e alguém diz, ele está com a cara fechada, está emburrado. Por quê? Porque mudou muita coisa. Não tem como mais a igreja manter aquele padrão de alguns anos atrás. Mudou muito. Padrão Daniel Berg. Não tem como, mudou muito. Você não vai negociar as doutrinas bíblicas, mas umas situações que a igreja antes fazia ou tinha o costume, não tem como mais. Mudou muito. É como o pastor disse, hoje todo mundo tem uma Bíblia de estudo. Sim. Todo mundo tem teologia. E a internet, então?
você encontra na internet de comentários e o pior, de heresias. Heresia. De heresias. Mentira mesmo. Mentiras mesmo, né? É. E tem pessoas que dão ouvidos, tem membros que dão ouvido a essas coisas. E aí, de forma que Glorifica de pé. tá difícil de pastorear. Nós estamos passando por momentos muito difíceis. Muito difícil, muito difícil. Ministerialmente, isso é... Uma vez eu entrei num impasse com um irmão, ele era obreiro, né? Ele foi na época que o Marco Feliciano explodiu, nos Gideões. No começo ali. Aquela oração dele parecia que era a oração do Pai Nosso. Do céu cair Todo mesmo. mundo Do fazia céu a oração. cair não descer. Todo mundo fazia a oração do Marco Feliciano. É. Aí queria pregar igual o Marco Feliciano, suspensório do Marco Feliciano e tal. É até bonito. Pelo menos está imitando alguém de Deus, né? Uhum. Só que começaram a haver certas implicâncias. Aí eu olhei e falei assim, varão, por que quando alguém imita um cantor, não é errado? O pregador não pode imitar, mas o cantor pode? Pois é o segredo, né? A irmã quer cantar igual a Cassiane. Você pula de um pé só. O irmão quer pregar igual o outro pregador, você não fica pode. emburrado, não estou te entendendo. Aí ele falou, não, tá imitando um homem. Eu falei, mas o cantor pode? Aí ele falou assim, não concordo não. Eu falei, amém, vou discutir com você não, fica aí com essa benção e vão dando glória, que é assim que funciona. Porque houve essa tradição. Houve, com certeza. E eu acho que foi uma de uns tempos mais recentes, mais inspirador. Né? Que os eventos enchiam. Foi. Né? E os valores também não eram os valores de hoje. Né? Hoje, para a gente ter teve um congresso na Igreja do Senhor, a gente vai ter o nosso congresso, trazer um pregador desse, nós temos que trabalhar 2 anos. Com certeza, para poder trazer, porque é caro, é difícil. Coisas que no passado a gente não precisava. Entendeu? Ter esse absurdo. Antigamente era a despesa, era uma oferta. Hoje já se fazem valores absurdos. Absurdo. Que você já vê a igreja, nem tem como trazer. Havia uma coisa no passado que facilitava as igrejas. O pastor rodou o Brasil, ele sabe disso, e ele participou disso, que ele chegou a nos ajudar. Né? Por exemplo, você trazer um cantor, nós trouxemos aqui Edson e Thelma. Aí exigia... Edson e Thelma não... Edson e Thelma. Júlio César e Marlene. Foi Júlio César e Marlene, perdão. Foi o Júlio César e Marlene. E você tinha que vender X discos. Era mais fácil. Era mais fácil do que... Hoje não. Hoje não tem mais a venda de disco. Hoje é X de oferta. Né? Se estipula um valor. A internet também tomou um pouco dessa questão do disco. E aí ficava o pregador... Você vai vender tantos DVD, tantos CDs meus de pregação, e mais a despesa, claro, se custeava do translado, hotel, essas coisas. Era mais fácil, você conseguia vender. Mas hoje não. Hoje, toda hora você abre o YouTube, Instagram, Facebook, tem mensagens de tudo, quanto é jeito deles, né? Cortes de mensagens. Então ficou muito mais difícil para a gente. Mais difícil para vender, não vende mais. Hoje acabou mesmo, o CD não tem mais, CLP acabou. Eu vou até perguntar aqui para me levar o reverendo Pedro Gonçalves da Luz, quanto que é a oferta para me levar para ministrar uma palavra lá na igreja. Aí o Marcos Vinícius louvando, ó, que dupla. O pastor Paulo Sérgio lembra, quando a gente foi lá em Iuna, por exemplo, todo ano a gente era convidado para cantar lá, né? E ele foi numa dessas viagens com a gente. Então ele viu lá, a gente vendia o disco, né? Tinha lá o Roberto Carlos de Oliveira, que é um grande cantor de Vitória, né? E o Adilson Gigante também era muito famoso na época, né? E a gente ia, então a gente tinha ele deixava os discos para eles vender, se vendesse, vendeu, se não vendesse, a gente trazia de volta, né? E dava passagem pra gente, era assim. Onde tinha era só o disco, LP, na época era LP, né? Eu nem sei que ano que a gente foi lá, você lembra ou não, né? Não lembro. Mas tem muitos, irmãos, mais de 20 anos. Tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos, né? Muito mais. Mais. Tá dando quase 40 anos. Quase 40, porque o que eu gravei em 86, o primeiro LP, que foi feito com o Josiel Braga, né? Já dorme no Senhor também. Eu gravei em 86, nós tá com 39 anos, né? Que nós estamos em 2025, então, para 86, é 39 anos. 39 anos.
Então, é quase 40 mesmo. Porque assim que a gente gravou, Tem a mais gente tempo só que tinha eu um devia. LP. Na época só tinha um LP, na época. Tem mais tempo que eu de vida. Ué. Então. Mas eu vejo que essa questão das igrejas sofrer um pouco com o evento é nessa questão da dificuldade. Às vezes a gente quer trazer o pregador ou quer trazer um cantor, mas existe... Né? Hoje tem as gravadoras. Tem, Né, que tem lá o seu preço, o seu valor do seu artista. Tá? Até então, ali é a gravadora com o cantor. Eu não digo que eu sou contra. Uhum. Mas quando não, né, já trouxemos bastante pessoas e fazemos de tudo para sair da gravadora, porque gravadora é o sangue de Jesus no poder. É porque, na realidade, a gravadora ela só pensa no dinheiro, né? E o cantor não. O cantor precisa vender, né? A maioria dos cantores, quando ele começa a gravar, ele não pensa em dinheiro, ele quer gravar, né? Ele não pensa em dinheiro, quer gravar. Dificilmente um cantor gravar o primeiro disco pensando em vender muito para ganhar dinheiro. Porque ele gosta, né? Ele acaba gravando. Depois, sim, pode começar a pensar nessas coisas, né? Já a gravadora não, ela só quer capital, né? Capitalista. Só quer lucrar em cima só quer lucrar. Ué. Já o cantor não. No entanto, que até o próprio pastor Marco Feliciano falou que quando ele começou a pregar, nas suas pregações, uma gravadora contratou ele para gravar as mensagens dele. Ele não cantava, mas começou a gravar as mensagens dele para vender. É porque ele pregava, né? Então aproveitava, cantava e vendia para vender Aí depois o CD na época. Também. E dele foi na época do CD também. Esse Smoke cantava também. Senhor Jesus. Volta a pregar em nome de Jesus. Volta a pregar. Mas ele vende, quer dizer, por causa do como ele prega bem, então, quer dizer, aí ele ficava vendendo. As pessoas compram para ter, às vezes só para ter a ele lá em casa, né? Porque se gostar dele. Outro tema também que eu vejo que existe uma dificuldade, né? Igual a gente está falando de lideranças, igual o seu presidente, pastor Paulo presidente, teve aqui pastor Pedro, pastor Zé Luiz, que é na questão da obra social e do evangelismo. Que os tempos mudaram. Né? A gente está falando que o tempo mudou. E a questão da obra social, o evangelismo, também parece que meio que estagnou, porque eu consigo mandar um WhatsApp para alguém. Eu consigo mandar uma mensagem no Instagram para alguém. Certo. Mas eu não prefiro fazer isso do que ir. E o certo é ir, né? Às vezes a pessoa precisa de uma oração, eu gravo um áudio. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, receba a cura. Mas eu não vou na casa da pessoa. Porque na realidade, o que a Bíblia fala, né? Se tem alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, né? E ora, e a oração da fé salvará o doente, né? Se tiverem cometido pecado, serão perdoados. Estou lembrando porque o irmão pregou sobre isso ontem lá na Sud 2. Pregou sobre essa parte, parece que é Tiago, né? Aí, quer dizer, então a gente se manda. Igual, por exemplo, assim, vamos orar para Jesus mandar. A igreja tem pouca gente. Nós estamos vendo uma época hoje de pouca gente na igreja, né? Mas teve essa situação um pouco antes, né? Depois a igreja começou a encher. Hoje estamos na época da igreja vazia de novo. Aí a gente ora assim, Senhor, manda a pessoa, né? Mas aí esquece que lá em Marcos, Jesus falando, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Ele manda nós e nós manda ele. Transferência, né? Transferência. A responsabilidade nunca. Volta para ele. Que ele que mandou ir pregar. Então eu estava falando aqui sobre o pastor Jorge, quando Deus falava com ele e falava com a gente. Então, quer dizer, eu acredito assim, que a chamada, Deus tem que falar com os dois, né? Dificilmente ele falar com um só, porque mesmo que a gente que tenta recuar, você não tem como, você tem chamado de Deus, você não tem como recuar, né? Mas você vê que Deus tem que falar com os dois, ele fala com os dois, né? Às vezes ele falava alguma coisa que eu trabalhava fora, viajava, ele ligava lá para casa, falava, cadê o Pedro? Ele não era pastor, né? Ele está trabalhando fora, tá? Pois é, mas eu tive um sonho essa noite, você não deixou eu dormir. Ele falava, pastor Jorge. Então, assim, eu falo sempre na igreja, a pessoa às vezes quer ser pastor, mas quer ser pastor, então o que você tem que fazer? Pegar uma congregação. Presbítero, por exemplo. Aí quer ser pastor. Então ele tem que pegar uma congregação, aí, de acordo com o que ele desenvolver ali, você vai ver se ele é pastor ou não. O presidente vai ver, né? É desse esse pastor Sérgio faz, né? Põe lá na congregação, ele é presbítero, ele quer ser pastor. Ele implica, pastor Paulo, se fosse eu, fazia assim. Aí você coloca na congregação. Aí se ele aplicasse, se o que ele aplicasse, que ele fala para você fazer, se der certo, não vai caber o pessoal lá. Você vai ter que ampliar a igreja.
Sim. Mas você vê, não faz nada, porque não só tem. Tem muita gente que. O pastor está falando, eu tinha um obreiro lá na igreja, um pastor. Aí ele era muito crítico dos dirigentes, né? Os dirigentes não assim? sabia fazer, É assim mesmo. os dirigentes. Aí ele falou: o dia que o senhor colocar uma congregação na minha mão, o senhor vai ver. Isso é bom mesmo. Aí eu fui, falei, eu É tudo que a gente quer, ué. fui e coloquei uma congregação para ele. A primeira coisa que ele fez, ele procurou um salão grande e disse: lá não cabe ninguém. Lá que você me deu, lá é pequeno, porque com 3 meses o senhor vai ter um problema sério. Para onde colocar esse povo? Que benção, né? Aí vi um lugar lá enorme. Aí eu falei com ele: então nós vamos fazer assim. Primeiro você cria esse problema sério para mim, enche lá. Depois que de lá estiver cheio, aí você chega para mim e diz: ó, não cabe. E aí eu vou ter que. Correr atrás de um tempo maior. Ele conseguiu foi diminuir. Porque é fácil, porque se você não vai ter problema, né? Né? Se cresceu, você vai ter dinheiro para pagar o Aí aluguel maior. ué. viu que não era, que dirigir uma igreja. Não estou falando nem a igreja, a congregação. Não era. Não é falar. A ideia todo mundo tem. Projetos todos nós temos. Mas não é só simples. ter os projetos e ter as ideias que você vai colocar em prática. Não é assim. Atos dos Apóstolos. Diz lá no capítulo 2, não vou citar o versículo porque eu posso errar. E o Senhor acrescentava todos os dias à igreja aqueles que haviam de se salvar. Nós vamos trabalhar. Paulo também vai dizer aos Coríntios: um planta, outro ara a terra, outro rega, e quem dá o crescimento É Deus. É Deus. é Deus. Então nós vamos nos colocar à disposição de Deus, vamos trabalhar, vamos cumprir o ID que o senhor falou, que é ir de pregar o evangelho. Agora, quem vai dar o crescimento É Deus. é Deus. É Deus. E aí vai ter que estar em conformidade com a minha vida, com o meu jeito de trabalhar. Se a minha estratégia é a mesma que Deus tem para mim. Né? Então, eu me lembro, quando o pastor me contou uma coisa, e olha que coisa linda, quando ele assumiu a catedral dele, pode falar isso aqui, quando ele assumiu a Catedral do Retiro, muita gente poderia ter dito, logo ele, Não, ele falou. mas, né? Porque ele dirigia uma congregação, ele sempre foi essa pessoa humilde, uma pessoa humilde, e nunca foi de fazer barulho, estardalhaço. Não, sempre manteve o padrão dele de trabalhar na direção da igreja. Aí ele assume, e a Catedral do Retiro, pela primeira vez, teve o maior batismo. Foram 42 pessoas. 42 vidas que batizaram. Uma confirmação Da chamada, dele, né? da chamada dele na presidência, que tinha sido uma coisa feita por Deus. Com Né? certeza. Então, quando, eu me lembro quando ele me falou que foram 42 vidas. 42. E olha que coisa linda. É uma confirmação de que Deus tinha colocado quem ele queria colocar na presidência da igreja. Fez Né? igual com o Arão, né? Todo mundo fazendo barulho, Deus falou: cada um pega uma vara. O que florescer é que eu escolhi. Não é exato. vocês que decidem. Não, é que florescer, né? É que florescer. Que o barulho qualquer um faz, agora florescer, aí não, né? Aí é só Deus. Só né? Deus, só Deus. Mas assim, nesse tempo todo, né? O senhor já passou por diversos altos e baixos, vários picos, assim também como o pastor Sérgio. Congregação, né, que a gente sabe que nem todas são perfeitas. Obreiros também, nem todos são. Tem Certo. os trabalhosos, Tem. uns que são bênção, mas tem uns que só tem o problema. Mas eu vejo uma das coisas que eu também falei com os outros pastores, o seguinte: no caso, a pastora, a esposa, ela tem que ser parceira Tem. do ministério do pastor. Tem que ser.
Porque, senão, Não é uma funciona. carga que eu acho que... É. Eu não sou, mas eu acho que não dá para bancar, não. Não dá, não. Eles falam que a esposa é 50%, né? Mas eu diria que ela é 60%, né? Eu vou mais um pouquinho, 70. 70%. Porque se não for ela, é difícil, né? Porque tudo que você vai fazer, você depende dela. Até as viagens para as convenções que você vai, você depende dela. Minha esposa não viaja de avião, não gosta Sim. de viajar. Mas ela não me impede de eu ir. Eu só vou em quase todas as convenções geral, que a geral não sempre. Elas são longe, né? Foi em Sim, Fortaleza, ele que conhece muito bem, que o pai dele é de lá, né? Fortaleza é longe, aqui lá dá o quê? Mais de uns 4.000 quilômetros? 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros. Então você só não tem, de carro é difícil. Sim, a gente sim. vai de avião. Aí então e fora as internas, né, que você tem dentro da igreja, né? Sim. Você às vezes tem que conversar com o irmão, se às vezes a esposa não pode estar junto na hora. Ele fala, mas você tem que conversar ao lado da esposa, mas nem sempre você está com a esposa. Tem coisa que você, né? Nem sempre. Você está em casa, o pastor é urgente. Então, se a esposa não te for compreensiva, é difícil. Aí entra uma batalha muito grande. Tem que ser chamada, quer dizer, a chamada, eu acho que primeiro para ela, para depois para depois o pastor. Eu digo que o ministério, né, do homem, né, eu vejo qual é o ministério de Moisés. Quando ele vai à terra de Jetro, Midian, que ele casa com a filha de Jetro, e quando ele volta, se a esposa não casa com ele e o ministério que Deus deu a ele, ele não cumpriu o propósito de Deus. Sim. O pastor falou uma coisa aqui que eu sempre digo isso, é fundamental. Eu digo assim para os obreiros: quando Deus chama o pastor, primeiro ele chama a esposa. A esposa, com certeza. Você vê vários obreiros que têm talento, mas quando você olha para a esposa dele, ela afunda o ministério dele. O ministério dele. Não deixa ele nem trabalhar. Se você colocar ele numa congregação, ela vai afundar a congregação. Né? Você vê por isso. Então, eu observo, a primeira coisa que eu observo é a esposa do pastor, né? Do obreiro, né? Do obreiro. Como que ela Já vi ao contrário também. Que ela tem participação. Ainda já vi casos ao contrário. também da esposa ser uma bênção e o obreiro ser o atribulado. Atribulado, Quer dizer, na realidade, para ter a verdadeira chamada, Deus tem que chamar os dois, e ele chama os dois, né? Se um está afinado e o outro não está, é porque não houve chamada. Né? Sim, eu verdade. acredito sim, porque Deus é dono de tudo, né? Ele é dono da obra, é dono da igreja é dele, nós somos dele, todo mundo é dele. Então, se ele quer alguém na obra, ele vai preparar a esposa também. Sim, né? sim, e os dois vão trabalhar de comum acordo, né? É porque, Verdade. assim, o líder, ou o dirigente, ou o próprio pastor presidente, como o senhor falou, tem que lidar com homens, irmãs, Isso. Jovem, anciãs, jovem, adolescente, adolescente. tudo, de tudo quanto é forma. Então, assim, a esposa ela tem que entender que nem sempre ela vai estar presente. Porque tem coisa que é confidencial até mesmo do membro. Mas mesmo que for, né? Mas tem problema que, às vezes, nem todo dia a esposa está. Vamos supor, a mulher está com uma criança novinha em casa, ela não vai poder ir, mas o pastor está lá na igreja. Um exemplo, né? Sim. A minha meus tempos já passou, esse tempo já passou. Mas alguém. Aí, quer dizer, vai ter um momento que ela não vai poder estar. Mas o problema tem que ser resolvido. Porque se você deixar para depois, eu já vi esse caso, se você deixar, quer dizer, se eu jogar para debaixo do tapete, uma hora ele vai vazar. Sim, né? Já pensou a pessoa que varre a casa, mas não tira o tapete para poder limpar, né? Aí quando tirar, aí ele vai ter. Pegou até tatu lá, né? Então não pode, você tem que ser resolvido. Eu penso assim, o problema tem que ser resolvido. E de imediato, né? Porque senão Imediato, depois ele vai dar problema. gera um problema muito grande. Porque tem coisa que, às vezes, o pastor até tenta passar a mão ali e tudo, mas a igreja não vai aceitar. Aí ele vai ter um problema com os de fora, né? Aí, então ele tem que ser resolvido. Na direção de Deus, né? Cuidar do assunto, como se Jesus, no seu caso, o que ele faria, né? Aí que você vai ter que cuidar do assunto de acordo com o que Deus faria no seu lugar. Quer dizer, dentro da espiritualidade, né? Sim. Essa é a questão que eu acho que
É uma visão que nós temos que ter, né? Ué. Porque se você for fazer do jeito que você vai. Você vai tratar do caso do pastor Paulo, que você não vai muito com a cara dele. Aí você trata do caso dele de um jeito. Mas no meu caso, você é meu amigo, aí você não. Aí não pode. Não pode haver parcialidade. É igual o juiz, né? Sim, não pode haver parcialidade. Tem que ser 880. O que serve para um serve para o outro. Quer dizer, o pau que bate em Francisco, o Chico bate em Francisco. Mas antigamente não era muito assim, não. Não é, exatamente. Esse é o problema. Antigamente o chicote cantava. Mas às vezes há parcialidade, que você gosta dele, você trata de um jeito. A gente nem suspende a comunhão. Não, você fica um dia em casa lá, assim, fica um mês sem tomar ceia, e depois você volta. Mas o outro, não, você tem que ter 3 meses. Está no estatuto, você tem que ter 3 meses. Você não pode nem vir na igreja, você não pode nem entrar na igreja. Era assim. É porque assim, a gente até brincou, né? Que antes parecia que os, vamos dizer assim, não vou falar líderes, porque senão vai responsabilizar muita gente. Mas parecia que eram os donos da igreja. É líder mesmo, ele pode falar, não é problema não. É verdade. Parecia que eram os donos da igreja. Que eu lembro assim, parafraseando, né? Tem gente até falou com o pastor Pedro de Alcântara aqui que antigamente não podia ver televisão. Não. A mulher não podia cortar o cabelo. Ele falou que as irmãs estavam na casa que tinha televisão descosta. Parecia que estava vendo. Não, se ela fosse na casa de uma pessoa que tinha, né? Tinha televisão, ela virava as costas. Isso aí aconteceu no açude. Aí eu olhei e falei assim, misericórdia. Aí hoje nós podemos ter, ou seja, aquilo que era pecado antes, hoje não é pecado mais. Eu já fui disciplinado por jogar bola. Porque antes eu não podia. Não podia jogar bola. Fiquei no banco. Mas eu louvo a Deus, porque na minha adolescência, na minha juventude, eu tive um pastor, e chamava-se, já dorme no Senhor, Luiz Albertassi Subem. Conheci muito. Conheci muito. Esse foi um pastor. Ele sabia tratar dessas situações, principalmente com os jovens. E graças a Deus, daquela geração de jovens, alguns são pastores. Sim. Eu, Paulo Sérgio Albertassi, José Carlos. Isso, né? E outros, e irmãs que são missionárias, jovens que hoje são missionárias na obra de Deus. Saiu uma geração boa ali. Não que nós éramos aqueles jovens santos. Não, nós demos trabalho. Mas ele trabalhou, né? Quer dizer, você deu trabalho, mas ele trabalhou com lapidou, né? Ao invés de disciplinar, ele conversava. Ele educava, né? Eu mesmo estive na secretaria e ele conversava comigo, manso, né? Bacana do jeito que ele falava. Talvez, se tivesse disciplinado, talvez, né? Tá suspenso da comunhão, talvez eu não estaria aqui hoje. Né? E outra coisa que eu via no pastor Luiz, saudoso pastor Luiz, você lembra, é que ele não aceitava acusação, né? Se alguém começasse... Né? Exatamente. Ele não aceitava, não. Aceitava, não. Deixa comigo, eu vou conversar, né? Ele não aceitava acusação, não. Ele trazia para ele e ele resolvia. Ele resolvia. Chamava em particular, conversava. E por isso que, às vezes, eu sempre falo isso lá na igreja, não sei se você já ouviu, eu conto de casos meus, de quando eu era jovem, e como o pastor Luiz tratou. Eu disse, por isso eu tenho a paciência e eu vou agir da maneira que eu estou agindo, porque o meu pastor me tratou assim e me lapidou. E se eu estou aqui hoje, ele tem uma participação gigantesca, mesmo eu sendo filho de pastor, mas ele era o pastor da igreja, ele era o presidente da igreja, né? E tentavam levar os nomes dos jovens ao ministério, ele nunca levou os jovens no ministério. Porque assim... a não ser que nós não quiséssemos mudar, mas a gente sempre o ouvia, porque ele sabia aconselhar. Sabia aconselhar. É bom que ele nunca desistiu. Não, ele desistiu nunca. Ele jubilou e queria estar sempre na igreja. Ele parou quando fechou. Ele deitou na cama. É claro que ele teve internado algumas vezes, mas quando ele morreu, ele deitou na cama no outro dia, segundo a informação que eu tive.
A esposa levantou, fez o café, fui levar o café na cama para ele e já tinha ido embora. É o descanso do justo. Esse é o verdadeiro descanso do justo. Mas, assim, com essas atitudes, né, que a gente via, né, de repressão, aquela represária, o jovem não pode, o jovem é isso, aquilo, a gente entende que o que impediu um pouco o crescimento da igreja é esse aperto. Porque quando começa a apertar demais, aí acontece o quê? Hoje nós temos, né, várias igrejas church, né? Por mais que nós somos assembleia, não estou criticando as igrejas church, nem as outras denominações, mas assim, às vezes as pessoas que nasceram na assembleia, se identificam com a assembleia, elas têm aquele certo trauma, porque quando elas começaram a caminhar na fé, elas foram apertadas de tal forma que falam, não volto para lá. Aqui eu tenho carinho, aqui eu tenho amor, aqui eles não é que passam a mão no pecado, mas eles me ensinam que se eu continuar assim, eu preciso mudar. Coisas que a Assembleia não era, né? Vamos ser sinceros que a Assembleia tem essa visão de rigidez. E era muito rígido no passado. Eu sei de jovens, assim, que foram disciplinados por coisas banais e que depois se envolveram com coisas ilícitas e foram mortos. Sim. E filhos de crente. Sim. Filhos de crente, criados na igreja, mas por conta de não saber tratar a situação, né, os disciplinava, era simplesmente disciplinava, e você, já que você está fora, então eu vou aproveitar. E aí acabou que se envolveu com situações que não era para se envolver e foram mortos. Hoje eu não sei a visão dos senhores, mas vou apertar um pouco, polemizar, para ver. Mas se não quiser responder, amém. Isso é para você. Ele, pastor reverendo está aqui. Se não quiser responder, amém. Mas, né, Paulo, ele diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Lá em 1 Coríntios. Capítulo 11. Isso, aquele Lê famoso muito sempre na ceia. Isso. Hoje, não tanto, mas antes existia essa proibição. Por estar em disciplina, não participa da ceia. Qual é a visão dos pastores por ser presidente? A gente tem essa autonomia de proibir alguém de ceiar? Essa pergunta é difícil. Mas veja bem, eu tenho a minha visão. Eu vou falar a minha visão. Sim, Quer dizer, sim. o versículo fala assim, examine o homem a si mesmo, né? Sim. Mas se você for olhar o contexto, você tem um monte de versículo que vai... Sim. Quando você vai batizar a pessoa, você já tem que ter um preparo, né? Antigamente era 3 meses. Hoje, às vezes, a gente até batiza. Agora mesmo, dia 30, agora tem o batismo. Tem uma menina que vai batizar lá, que ela já está fazendo, já está estudando já, participando já há mais de 3 meses. Mas tem outro que chegou agora, que já está lá na igreja, mas cismou de batizar agora, ele vai batizar. Ele não vai ter o ensino, mas ele é filho de crente, tá? Junto com a menina também né? Aí, quer dizer, todo esse processo, quer dizer, quando aquele que participar indignamente será culpado do corpo e do sangue. Se o pastor não sabe de nada, ele pode tomar. Mas se o pastor sabe, eu acho que ele tem que falar. Por quê? Porque não deve também participar indignamente. Aí, se ele falar, você está em pecado. Mas a Bíblia diz que cada um examina a si próprio. Mas é lá o final do versículo, né? Mas o antes tem um monte de coisa antes. Isso é a minha visão. Pode ser que... Porque muitas coisas, por exemplo, a gente fala assim, por exemplo, a irmã não vai batizar porque ela cortou o cabelo. Mas o que é? É pecado cortar cabelo? Aí você vai ver, se você ler no contexto, você vai ver que não. Paulo não foi dizendo que é pecado cortar cabelo. Sim. Aí tem no começo, na Assembleia de Deus, tinha que usar o chapéu, paletó, gravata, e o chapéu e o guarda-chuva, né? Aí depois a missões, quer dizer, foi esticando, a Madureira veio, começou, acabei citando, mas veio com esse costume. Mas aí você vai ver o que é
o paletó e gravata. E paletó, gravata e chapéu e guarda-chuva. Era costume da Europa lá, dos europeus. Sim. Se você ver um filme dos europeus, você vai ver que eles usam. Não tem nada a ver com religião, com doutrina. Sim, então, sim. o que era doutrina permanece sendo doutrina. Agora, o que era uso e costume, não. Quer dizer, jogar bola é pecado? Onde você vai achar na Bíblia que jogar bola é pecado? Nunca foi. Por que que não é mais? Porque nunca foi. Então era uma pessoa que falava que era pecado, era disciplinado, mas estava errado. Sim, sim. Então são essas coisas. O que é doutrina é doutrina. O que é pecado é pecado. O que é costume é costume. Então são três coisas diferentes: pecado, uso e costume e doutrina. E aquilo que deve ser disciplinado. Porque pecado deve ser disciplinado ainda. Deve ser. Sim. Agora, o uso e costume, não. Por que não é pecado mais? Aí você, era pecado ver televisão, hoje não é mais. Não, nunca foi pecado. Você tem que saber o que você vê, né? Mas que pecado nunca foi. A minha visão é essa. Não sei se eu. Dependendo do que você vê, até hoje é pecado. Até hoje é pecado. Se é uma coisa que vai incentivar você a pecar, quer dizer, não coloque. Eu acho que foi Davi que falou, né? Salmista, né? Eu não colocarei coisas má diante dos meus olhos. Então tem coisas que não é bom você ver. Exatamente. E o senhor? Pode fazer a sua versão, não importa não. Não tem problema não, você não precisa concordar comigo. Eu já enfrentei situações assim. E alguém disse assim, que antes, o pastor vai lembrar, antes quem estava em disciplina não entrava nem na reunião de Santa Ceia. Era 3 meses. Não podia entrar meu filho na igreja. Meu filho ficou 3 meses, o Adonia 3 meses sem entrar dentro da igreja. Não podia entrar dentro da igreja. Não. Era proibido de entrar dentro da igreja. Proibido. No passado. Se fosse obreiro, não podia botar paletó, não podia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, posso fazer? Sim. Isso era certo? Não. Pois é. Não, discordo totalmente. Então discordo 100%. E aí, eu já enfrentei situações de alguém chegar na igreja, mas assim, alguém que é conhecedor da palavra. Conhecedor, não estou falando de um crente novo, convertido, estou falando dos chamados cascudo, que a gente chama crente cascudo, dele chegar e falar, pastor, eu vou tomar ceia? Eu vou tomar ceia. Eu só digo assim, você conhece a Bíblia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você sabe da sua vida. Porque se for pecado... É dele, né? Estou falando de crente... Velho. A responsabilidade... Eu costumo dizer na ceia assim, até o momento da ministração da ceia, o pastor está meio enrolado. Porque ele é responsável. Mas quando chega no momento, é individual. É individual. É pessoal. Aí eu digo, aqui eu faço igual Pilatos, eu lavo as minhas mãos. A responsabilidade é de cada um. É de cada um. É pessoal. Então, se ele é conhecedor, ele sabe o que é, estamos falando de pecado. Sim. Se ele sabe o que é pecado, ele tem consciência e ele quer participar, é problema dele. Um pastor amigo fez uma pergunta para mim há um tempo atrás. Disse assim, pastor, eu fui ministrar uma ceia e se acontecesse isso com você, o que você faria? Diz ele que levantou uma senhora que estava visitando a igreja dele. Falou, pastor, eu quero participar da ceia. Ele não conhecia. Aí ele disse, a irmã pertence a alguma igreja? A irmã está em comunhão? Não, estou desviada. Aí ele falou, o que você fazia? Eu falei com ele assim, na época, eu disse, não, eu não deixaria. Aí ele disse assim, a irmã disse assim, mas eu senti de Deus, eu quero participar. Aí ele falou que pensou e disse, irmã, você conhece a sua vida, o Espírito Santo de Deus conhece. A Bíblia diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. Então, faz um exame da sua vida. Se você achar que você está digna de participar da ceia, a sua consciência é você e Deus aí agora. Você que sabe o que você tem feito. Aí ela disse, tem mais um problema. Jesus. Vem bomba aí. Aí a mulher falou, eu estou fumando. Aí ele, e aí? Eu falei, de jeito nenhum, eu não deixo. Aí ele falou, irmã, eu acabei de falar com a senhora.
É a senhora e Deus. E ele falou que ela participou da ceia. E diz ele que naquele dia ela retornou e ela é uma grande obreira na igreja dele hoje. É caso e caso. Eu teria colocado essa obreira assim, né? Para fora que eu digo. Ele correu um Ele- sério risco de. Um sério risco. Né? Muito grande. Então são situações, mas aí nem todo caso é assim, é uma maneira que Deus trabalhou. Deus talvez levou ela na igreja certa, porque se fosse lá onde eu dirijo, ela não tomaria a ceia, não é isso? Então Deus direcionou ela ao lugar certo, ao pastor certo, mas isso não acontece, nós sabemos, não é assim, não é assim que nós procedemos, mas eu costumo dizer isso, eu falo, você quer tomar? Você sabe da sua vida e você sabe que se você não tiver condição, você está arrumando um problema. É algo Mas aí individual, né? vem outro caso, por exemplo, se provavelmente ela foi suspensa porque ela fumava, né? Provavelmente foi isso. Provavelmente. Provavelmente. Agora, por exemplo, se a pessoa fumar e não pode batizar. Eu lembro que eu conheci uma pessoa, né? Foi até meu irmão. Isso já há mais de 50 anos. Ele já dorme no seu. Você conheceu muito ele. Aí ele estava se preparando para batizar, mas ele fumava, né? Aí no dia, ele não ia batizar naquele batismo. No dia do batismo, ele foi na padaria, comprou o pão para tomar café de manhã. O batismo era de manhã, tomou café e fumou. Ele comprava um cigarro, ele fumava mais de um maço de cigarro por dia. Esse dia ele comprava um só, ele estava parando aos poucos, né? Sim. Aí ele fumou o cigarro, tomou o café e foi. Tomou o café primeiro, que quem fuma é assim, né? Primeiro toma o café e depois dá aquela vontade de fumar, segundo eles, né? Que eu nunca fumei, graças a Deus. Aí ele chegou no batismo, o pastor falou para ele, era o pastor divino, lá na Remílio do Senhor, ele falou assim: e aí, irmão fulano, vou falar o nome não, porque os filhos devem estar ouvindo. Vai chamar a atenção, fala do meu pai, depois que morreu. Aí ele falou assim, vamos batizar? Não, ele falou, não, ele me respondeu, não, pastor divino, eu não posso batizar, porque eu não parei de fumar ainda, estou tentando ainda, mas não consegui parar. Ele falou, não, você batiza agora e Jesus vai te provar que você nunca mais vai fumar. E assim aconteceu. Ele batizou naquele dia, não tinha levado nem roupa, veio embora molhado, foi para casa molhado, que era lá perto mesmo, né? Aí foi para casa molhado, nunca mais fumou. E morreu, era presbítero. O pastor Joá Caetano conta que um caso semelhante. Tinha um irmão lá, estava na igreja já há um certo tempo, mas quando chegava perto de batizar, ele começava a fumar de novo. Tentação. E aí falava, vai batizar? E falou, não, voltei a fumar. E sempre, aí o pastor falou, isso aí é uma estratégia o adversário está usando. Não deixei batizar. Aí, vamos batizar? Ele falou, eu estou fumando de meio essa semana. Não, mas você vai batizar assim mesmo. E batizou ele e nunca mais ele fumou e se tornou um grande pastor. Foi o caso do meu irmão. Né? Então, existem casos e casos, né? E casos, né? Falando de vício, né, no caso do cigarro, no último, né, o pastor Zé Luiz até usou uma expressão sobre a questão do cigarro, que o irmão apontou para outro irmão a respeito do que viu o irmão fumando. Falou, ô irmão, você está fumando? Aí o irmão respondeu para ele, esse é o meu pecado, e qual é o seu? Ou seja, o pecado dele estava exposto, que era o cigarro. E o do irmão? Já era pecado, que é julgar, né? Então, já era pecado, que era julgar. Relacionado à ceia, né, a gente vê que tem um texto e contexto, tem os irmãos que para nós estão em comunhão, mas para Deus estão em falta. Exatamente. E estão participando. Assim como tem irmãos que não estão em comunhão. E estão com o homem, com a igreja, não às vezes. Estão em comunhão com a igreja, né? Mas estão com Deus. Né? A gente, assim, hoje a gente, claro, tem que estar ligado ao ministério, isso até por parte do corpo, né? A gente aprende isso na Bíblia. Mas o perdão em Deus, eu não posso ter um termômetro, vamos dizer assim, estou falando eu, Maxwell. Como é que eu vou identificar que o irmão pediu perdão a Deus e ele foi perdoado? Se eu não sou Deus para saber. Eu vinha... caso e caso, né? Conversando com você, o pastor Moisés Tolentino, ele pregou numa convenção, não vou citar o nome,
Né? Ele que disse, eu não sei qual é. Ele disse, não vou citar o nome, que ela é grande, é famosa. Ele só disse que ela era do Norte e Nordeste. Ela é muito grande. E ele disse que da saída do centro de convenção onde eles estavam, só tinha uma estrada. E que lá na frente, quando terminou a convenção, tinha uma blitz muito grande. E diz ele que os pastores começaram a pegar seus carros. Ele falou, prenderam 250 carros de pastores. Ele falou, inclusive do irmão que estava me levando para o aeroporto, o carro dele também foi preso. Estava ilegal. Estava ilegal. Pastor. Aí eu pergunto, o pastor pode andar ilegal? Não pode. Né? E aí mas ele ministra a ceia. Pois é. E não dá a ceia para quem... Né? Então, é muito polêmico esse assunto. Essa questão do que era a igreja antes para o que a igreja está se tornando hoje, eu não digo adaptação, mas eu digo a questão da melhora, da visibilidade. Porque antes a rejeição era muito grande nessa tolerância do termômetro pecado, do termômetro erro. Né? Se a gente for parafrasear um contexto e trazer para a Bíblia, quando Arão e Miriam eles vão pecar, Deus coloca eles no centro da congregação e expõe o pecado deles. No entanto que Miriam ela é cometida de lepra e pela lepra ela vai ser disciplinada, vai sair do arraial, vai sair do meio do povo, se afastou. Certo. E quando Deus toma essa atitude, eu vejo que Deus tem um carinho com quem Ele chama. Hoje não é diferente. Não, mudou. Deus ele sempre trata com quem está no escondido e com quem está revelado. Só que às vezes nós também queremos ser Deus. É igual nós estávamos falando no começo, e é até interessante que a nossa oração hoje ela é meio que modificada, né? Deus vai, Deus faz, Deus age, Deus isso, Deus aquilo. Parece que nós estamos em Gênesis, criando as coisas. Que haja luz. Então houve luz. Nós não queremos fazer aquilo que Deus nos destinou a fazer. Então, assim, eu digo isso muito lá na igreja, pastor Sérgio, sempre, né? Já viu dizendo isso, que é muito fácil eu falar assim, que Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente e dê força para ele, que ele consiga fazer o que ele está fazendo, mas eu mesmo não quero fazer, não. Então, assim, é muito fácil a responsabilidade mandar para alguém do que eu mesmo querer fazer. Né? Eu acredito também que não deva ser diferente com o senhor. Não, né? Com certeza não. Porque, assim, eu aprendi, tem muita gente querendo ser, mas pouca gente querendo ser capacitado a estar. Uma coisa que a gente falou aqui, e a gente não sei se ficou bem claro, muitas coisas que a igreja fazia, que a gente começou a falar, e eu não sei se ficou bem claro, é que há muitas coisas que a gente falava que era pecado, não era pecado. Então a igreja ela não mudou tanto, né? A gente acha que ela mudou muito, mas por causa dos usos e costumes que não era pecado. Mas ela não mudou tanto. Aqui a igreja, por exemplo, não sei se eu posso falar aqui, que às vezes estou puxando uma sardinha para a minha brasa, a Assembleia de Deus, no caso, né? Ela não é que ela mudou tanto. É que ele viu que muitas coisas não era pecado, não era doutrina, era costume, uso e costume. Muitas coisas, né? Sim. Que hoje já não se faz porque chegou à conclusão que isso não era pecado. Né? É igual outra questão, né? Igual eu falei que eu fui disciplinado porque eu joguei bola. Meu filho também. Meu filho chegou a ser, ele foi corrigido. Ele não foi, eu também disciplino. Se não for torcedor do Fluminense. Não, eu ia falar isso agora. Os dois. Eu ia falar isso agora. Teve Adonias Teve uma irmã. O Júnior também. Também, né? Que eu também não vou citar o nome, porque a irmã é viva. E a família também. Que ela me viu com a camisa do Flamengo. Nossa Deus, ela me excomungou de ponta a ponta. Viu? Falou que eu tinha trocado até de religião. Falou porque que a camisa... Falou que o preto e vermelho era de outra coisa. Falei, irmã, vigia isso aqui. Tem nada a ver, essa camisa é minha. Eu comprei. Ela falou que é do diabo. Falou que é do diabo. Quando ele falou assim. Ela falou, essa camisa é do diabo. Falei, não, irmã, isso aqui é Flamengo. Não tem nada a ver. Mas assim, outra coisa que nós vivíamos antes, que provavelmente os senhores passaram por isso, é a questão da proibição do cristão na praia. Também, né? Principalmente a praia era pior que tem. Hoje,
a gente tem mais o acesso, né? A gente consegue acessar sem ter aquele olhar crítico. Mas ainda existe aqueles que prezam, né, a decência, tal, que eu também concordo, que tem que haver a decência. Com certeza. Mas ainda existe quem proíba. Não sei para os senhores se é viável ou não viável. Para mim foi Deus que criou e... Né, eu aprendi uma coisa com o pastor Adilson Faria, inclusive comentarista de revista de escola dominical. O pastor Adilson, acho que eu conheci ele. Da Seada, né? O pastor Adilson disse uma coisa, e a igreja dele era uma igreja muito rigorosa, muito fechada. E tinha uma jovem que fazia faculdade, e a prova da faculdade ia ser assistir um filme que estava passando no cinema. E a igreja dele proibia ir ao cinema. E aí a jovem foi conversar com ele. Disse, pastor, como é que eu faço? Se eu for, eu sou disciplinado. Se eu não vou, eu tiro 0 na prova. O que é que eu faço? Ele disse, eu nem digo que você vai nem que não vai, mas eu vou te dar um conselho. Se o filme que você for assistir, o Espírito Santo que habita em você puder estar lá, vá em paz. Agora, se o filme que você vai assistir, você entender que quando você chegar na porta, o Espírito Santo vai sair fora e vai te deixar sozinha. É perigoso, não vai não. Então, aonde eu uso, eu tomei isso para minha vida. Então, se aonde eu vou, o que eu vou fazer, da maneira que eu estou, o Espírito Santo está comigo, Deus está comigo, eu não estou quebrando uma comunhão, uma intimidade, quebrando algo assim, Deus é mais. Sem querer polemizar, né? Apesar de que eu gosto muito de uma polêmica. Mas é assim, eu até certa feita a gente estava num debate a respeito de praia, de uso e costume, disso, daquilo e tal. O irmão foi e falou isso comigo. Eu falei assim, é interessante. O cristão, ele não pode ir à praia porque a praia existe várias pessoas que às vezes está exposta à nudez, né? Ou seminu, tal. Falei, realmente. Mas toda época de carnaval tem alguém que passa na sua televisão lá também que não tá maneiro, não. Você desliga a televisão? Quando a novela entra naquela cena que é obscena, você desliga? Ou seja, só vale para quando você está no ambiente. Na sua casa, minha casa e minhas regras. Não, a gente tem que ser coerente. Assim, é o que ao longo do tempo, né, eu digo que quem ler Bíblia não erra. A gente se limpa, né, aprende. A gente é um eterno aprendiz. Mas ele teimoso que só, ele falou assim, mas eu acho que o lugar de crente não é na praia. Eu falei, então fica em casa. Que se eu tiver de ir, eu sei me comportar. Porque eu na praia, eu tava até com, na época, o Paulo Afonso, não sei se eu posso falar, que é meu amigo, teve um rapaz que foi, virou e falou para mim assim, você é cristão? Eu falei, sou. Ele falou, você é pastor? Eu falei, não, senhor. Aí você já está forçando a barra aí. Pastor já é uma responsabilidade. Ele falou assim, não, mas eu vejo que você carrega algo de Deus na sua vida, você é diferente. Eu olhei e falei assim, gente, estou na praia e o cidadão veio e me para só para falar que ele me olhando vê algo diferente. Isso é gratificante. Enquanto às vezes a gente fica preso numa bolha, às vezes estando num lugar, basta a gente ser diferente que isso acontece, né? Para não nos delongar, até porque nós temos também, né? Vamos para Rio das Flores, esses amigos Rio das Flores, falou Rio das Flores, agora eu tô com Rio das Flores na cabeça. É Rio Claro. É claro. É porque a gente ia para Rio das Flores. A gente ia para Rio Claro, o senhor também tem culto. Então, gostaria que o senhor tecesse suas oportunidades, suas palavras finais e já deixar aqui um próximo convite, né? Porque agendar pastor presidente é difícil. A escala é apertada. Mas se o senhor deixar suas palavras finais aí. Deixa eu só falar aqui, você falando da praia aí, quer dizer,
O pecado não está na água, né? Eu acho que a praia até se fala, que não sei se é verdade, não sou médico, né? Mas diz que a água da praia é saúde, né? É bom. Sim. Então, eu acho que a pessoa, eu falei na última reunião do ministério, eu falei assim sobre as pessoas ser muito mão fechada, né? Então, os irmãos, o pastor, o obreiro deve pegar a esposa, ir na praia com ela, né? É claro que ele não precisa expor lá do jeito que eles ficam, mas ele deve ir, né? Tirar um dia para sair com a esposa, ir num hotel, ficar uns 2 dias lá, ir na praia. O obreiro, ele não pode ser aquele mão fechada que tudo que pega, recebe, às vezes nem dizimista né? Mas ele quer segurar tudo ali e não sai para sair com a família. Ele deve sair. Eu acho que ele deve ir na praia. Deve ir, porque ele é um lazer, né? Sim. E tirar um tempo para ficar. Eu faço isso. Pelo menos uma vez por ano eu faço isso. Na praia, né? E na praia é bom. A praia, eu gosto muito de praia. Não gosto de água doce. Lá o da pastor praia, Sérgio é doido para fazer, mas para onde ele vai, a gente está proibindo ele no momento que se ele for, não volta não. Quem? Pastor Sérgio. Ele Ele quer ir para Fortaleza, só que se ele for em Fortaleza, ele não volta. Ah, não, Fortaleza. Não vai em Fortaleza. Eu tinha lá em Fortaleza. É muito, bonito. Então, é um negócio que era proibido, mas aí foram ver também que isso não é pecado. Sim. Agora, se a pessoa vai de qualquer maneira, tira foto, filma, manda para os outros, aí é outra história, né? Eu também não sou muito forte, não. Tem coisa que tem que ser privacidade. Privacidade, Mas eu quero agradecer, desde já, você ter me convidado, né? E foi um prazer estar aqui. E Deus abençoe vocês, pastor Paulo Sérgio Albertar, pastor Sérgio de Alcântara, né? Paulo Sérgio de Alcântara mesmo, a gente se confunde. Mas e o Maxwell, né? Deus te abençoe vocês e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pastor Paulo. Rapaz, foi uma honra estar do lado desse homem aqui. Por conta dos compromissos ministeriais dele, até meu. É difícil. Às vezes a gente encontra, e quando a gente encontra, a conversa é longa. Né? Mas estar do lado dele é sempre um prazer, sempre uma honra muito grande. Quero agradecer ele por ter nos atendido. Como você falou, o convite está aberto, vai ter outras oportunidades. Sim. Né? Será um prazer. E você também. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, né, aos senhores por estar aqui. E como eu disse nos outros, né, aquele que semeia no ministério do próximo, certamente Deus o honrará. E os senhores estão semeando no meu ministério através deste projeto, desse sonho, e que Deus possa honrá-los cada vez mais nas suas trajetórias. E que Deus abençoe. E se o nosso pastor Pedro estivesse aqui, eu tenho certeza que seriam umas 5, 6 horas de podcast. Mas na próxima, vamos ver se a gente consegue juntar o pastor Pedro também. Aí nós fazemos uma vigília de podcast. Vamos fazer uma vigília aqui no podcast. É o Marco surto ali no som. Agradecer também, né, o Marco. Você que vai assistir, da outra vez eu falei, né? Segue lá, compartilha e nos ajuda, porque isso aqui é para honra e glória do Senhor, né? E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fazer uma fotinha aí, Marquinhos.